lance. Antes da gente falar sobre a jogada com o Ale, com o Léo, vamos ouvir opinião de dois caras que estavam no campo, inclusive no mesmo setor. O Juninho e o Ale. Eles falaram ontem à TV, ao Sport TV. O Juninho falou ao intervalo, um pouco mais perto do acontecimento do lance, e o Ale falou no fim do jogo. São opiniões antagônicas. Vamos ouvir o Juninho primeiro? O Juninho foi o primeiro a falar. E o Juninho, enfim, falou que faltou fair play, que o América falhou como ser humano. Enfim, vamos ouvir o que disse o capitão do América. Sendo sincero aqui, acho que erramos. Erramos quando a gente se fala de fair play. Né, alguns dias atrás aqui, né, eu falei sobre essa tragédia de Porto Alegre e eu cobrei que nós, seres humanos, né, se tornassem pessoas melhores. Né, e talvez a primeira oportunidade que a gente teve de demonstrar isso, a gente falhou. Né, não estou aqui falando que o Renato falhou, nós falhamos, né, na minha humilde opinião. Né, então, foi isso. Né, acabou que fizemos o gol dessa forma. Peço até... Né, espero que não seja nada grave aí com o João Paulo. Peço desculpa a ele, peço desculpa à equipe do Santos, ao Brasil, né, a todo mundo, né, ao mundo, vamos dizer assim. Acho que independente, será que se fosse eles a atitude talvez seja diferente? Eu acho que a gente não pode, nossa vida não pode ser movida naquilo que o próximo ou de quem está do outro lado tomasse alguma atitude, não. A gente tem que demonstrar a nossa atitude, né? Então falhamos nessa postura, né, peço desculpa e é isso, agora voltar pro jogo. Eu acho que isso deu uma interferência no nosso modo de jogar, a gente estava até disputando bem, né, mas isso mexeu com a nossa cabeça, então é voltar pro jogo e a gente precisa muito desse resultado hoje, a gente sabe que é um jogo difícil. Esse é o Juninho ao intervalo. O Ale ao fim do jogo, inclusive você que tá no YouTube, você que não viu o lance, acesse agora o YouTube da Itatiaia e aí você pode votar na enquete também, se faltou fair play ou não. Vamos ouvir o Ale, a opinião do Ale, outro meio campista, e foi o melhor em campo ontem, eleito pela equipe da Itatiaia. O lance em específico, eu acho que o jogador brasileiro no futebol, ele tem que parar de ser um pouco hipócrita, porque todos os jogadores do Santos me criticaram porque eu achei que o Renato tinha que fazer o gol, e ainda eu acho que o Renato tinha que ter feito o gol. É um lance muito rápido, é uma oportunidade de gol, é um jogo importante. Eu acho que o João Paulo teve a oportunidade de jogar a bola para fora e não jogou. Então, logo em seguida, o Sherman teve um lance que o Patati se machucou. Foi um contra-ataque do Santos e eles também não jogou a bola para fora. E no mesmo momento, eu chamei alguns jogadores do Santos e eu falei, tá vendo? É a mesma coisa. O Sherman também tentou fazer o gol, porque ele viu que ele tinha vantagem. E eles falaram que foi pelo lance do Renato, que eles fizeram aquilo pelo lance do Renato. Então eu acho que o caráter de um atleta, ele não pode ser por causa que um outro fez algo errado. Se ele acha que ele fez errado, não é por isso que ele tem que fazer errado. Se eu acho que uma pessoa faz alguma coisa errada, não é por isso que eu vou fazer errado. O que define o meu caráter é a minha opinião. Esse e o Ale, são opiniões completamente opostas, hein? O Juninho falou uma coisa e o Ale falou outra completamente diferente. Quero ouvi-lo, Léo Figueiredo. Então, Cirilo, vamos lá. Vou tentar até ser mais breve aqui, porque é um assunto que dá para discorrer e falar muito. Em primeiro lugar, é preciso parar com a covardia que parte da opinião pública está tendo com o Renato Marques. E esta é a palavra, covardia. Tiveram principalmente com ele ontem após o jogo, acompanhando colegas da imprensa nacional. Primeiro porque estamos cansados de ver lances em que jogadores se machucam ou que acontece alguma situação extra-jogo e que o gol acontece. Podemos lembrar de 1999, onde aqui, no Mineirão, o Guilherme faz um gol num passe que era dado para o Rincon, Atlético Corinthians, decisão de Brasileiro, o Rincon sente uma lesão na perna, o Guilherme se aproveita, vai e faz o gol. Ninguém brigou falando de fair play. O Marcelinho Carioca, quando jogava no Santos, o André, que era goleiro do Cruzeiro, rompeu o ligamento do joelho. No mesmo lance, o Marcelinho foi lá e fez o gol. Estou dizendo que isso é falta de fair play, que se diz isso? Não. Eu estou dizendo que é uma covardia julgar o Renato Marques. Porque o lance é rápido e ele pega a bola e faz o gol. Depois que fez o gol, você vê que ele nem comemora, meio que assim, botei a bola pra dentro, era a minha função aqui, agora vamos ver o que vai acontecer. Então, deixem de covardia e de hipocrisia, principalmente ex-jogadores, chamando um garoto bom de bola pra caramba de desonesto. Sabe o que é desonestidade? São muitas situações que até vocês, ex-jogadores que estão crucificando o Renato, cansaram de fazer. Tentar cavar um pênalti é desonestidade. Dizer que foi atingido por uma cotovelada quando bateu no seu peito é desonestidade.
O futebol, principalmente o brasileiro, ele é desonesto. Então, se o Renato Marques é fruto disso, é porque vocês, inclusive, estiveram envolvidos nisso. Então não cometam a covardia de julgar um garoto porque ele botou a bola pra dentro quando o goleiro se machucou. Isso não há discussão. O que pode ser discutido é, após o gol, o América poderia ter cometido um fair play, devolvido o gol ao Santos. Você vai ouvir todo tipo de opinião. Você pode ouvir aqui nessa mesa, você pode ouvir ali na rua. Por quê? Porque no futebol, nós temos histórias para contar dos dois lados. De gente que praticou e de gente que não praticou. O fair play não é uma regra. Ele é um acordo de cavalheiros que existe dentro do futebol. E que é desrespeitado, não é no lance do Renato ou no América não devolvendo, é desrespeitado o tempo todo. Porque quando um cara simula uma falta, cadê o fair play com o outro time? Quando um cara cava um pênalti, cadê o fair play com o outro time? Então parem com a covardia com o Renato Marques e com o América. Parem com isso. Não sejam aproveitadores, lacradores. Agora, na minha opinião, Ciro, Léo Figueiredo, eu teria entregado um gol ao Santos depois. Não por achar que é merecimento, mas para mostrar para o mundo, o América teve uma ótima oportunidade de ser maior do que aquilo. Mas é a minha opinião. Quem sou eu para julgar o que o América fez? Agora, não suporto ver aproveitadores e gente que fez muita coisa dentro de campo ficar querendo condenar um garoto. Ale Oliveira. Olha, eu tô com o Léo nessa. Eu faria o gol, mas lutaria para devolver o gol. Porque na rapidez do lance não dá para perceber exatamente o que aconteceu, se o goleiro escorregou, se ele se machucou, se ele entregou a paçoca. Inclusive, a gente já viu vários lances, né? De vez em quando até cortes de goleiros entregando a rapadura, né? E, enfim, não dá pro cara saber, ele tem que fazer a função dele. Eu acho que eu lutaria para devolver o gol. Agora, o que aconteceu do momento em que o Renato coloca a bola para dentro da casinha para depois, eu acho que tem um mistério aí, viu, Cirilo? Porque a impressão que se tem, principalmente de relatos de quem estava lá dentro, né, e viu tudo de perto, é que existia a boa vontade dos jogadores do América em devolver o gol. Mesmo que não parecesse um consenso, né? Porque a opinião do Ale é contrária, né? Exatamente. E aí alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho para que isso não acontecesse. Então, eu acho que seria bem legal uma versão oficial de um representante do Coelhão. Assim, ó, ou bater no peito mesmo, né? Chamar a responsabilidade, porque senão fica um jogo de empurra aí, como a gente viu entre os jogadores, inclusive, que não traz benefício. Então, se a decisão foi dos jogadores, que esse representante venha e bata no peito e assuma a bronca. Tá? Se a decisão não foi dos jogadores, que quem tomou a decisão chame a responsabilidade. Nós temos mais de 2.000 votos aqui nas enquetes no YouTube da Itatiaia. No Itatiaia Oficial, o não para a resposta à pergunta faltou fair play ao América tá ganhando, 54-46. Maioria no Itatiaia Oficial achando que o América não falhou. No @Itatiaia Esporte também, aliás, tá a mesma, tá? Ah, não, tá diferente. 54-46, mas o não também está vencendo. Alguns pontos importantes, né, quanto a isso. Ontem, durante o pós-jogo da Itatiaia, eu já dizia quanto à covardia que é, e eu concordo, usei esse termo, Léo, concordo ao se referir a um garoto, a um cara que teve um segundo para decidir se faria o gol ou não, e que a jogada acontece porque é fruto de um mérito do América. O América, 10 vezes durante o jogo, pressiona o goleiro adversário para tentar roubar a bola e forçar o erro. O América fez isso, o goleiro errou. O goleiro se equivoca, porque a bola é recuada para ele meio que domina a bola, não consegue chutar lá adiante, ou para fora, ou se livrar dela, ou tocar para um defensor mais próximo, ele ficou com ela. O Renato o pressionou, ele driblou o Renato, e nesse drible escorregou e se lesionou. O Renato viu o goleiro de costas, e ali, naquela ocasião, optou por fazer o gol. Chamar o Renato de juvenil, de moleque, de antiético, disso e daquilo, é só para lacrar, é só para ganhar like, é só para vender revista, para vender jornal. É só para isso. O Renato não teve culpa. Pareceu sim, observando depois, uma leve reação dele, tipo assim, nossa, talvez eu não devesse ter feito isso. Ele pensou ali naquele momento. Mas é muito rápido, cara, é muito rápido. Talvez na hora que ele viu os caras do Santos indo pra cima dele, o cara do Santos com o braço levantado, isso pode ter acontecido. Mas completamente
errado, equivocado, jogar nas costas do Renato Marques como um erro. Muita gente aí tá falando que ele cometeu um erro gravíssimo, que ele teve chance de fazer um golaço da vida e não sei o quê. Vamos com muita calma nesse cenário. A discussão que tem que acontecer é essa que vocês propuseram. Se o Flamengo, tô vendo um lance aqui, vi um vídeo do Flamengo aqui. Se o América tinha que sim ou não devolver a bola pro Santos. Essa é a única discussão. Não existe o tinha que, Cirilo. Se o América poderia ou não, porque é uma escolha do clube, mano. É isso aí. Sabe, é uma escolha deles. E eu concordo plenamente com vocês, cara. O América é um dos clubes mais ferrados na história, com a arbitragem, com o adversário, com tudo. E o América é um clube super íntegro pra ouvir o que o América teve que ouvir da imprensa nacional ontem, cara. Por causa de um lance, sabe? E que provavelmente, porque nesse momento o Santos fala, tinha que devolver. Que te garante que o Santos devolveria? Ou que algum outro clube devolveria? Então, é preciso abrir a discussão, refletir. Agora, acusar é uma covardia. O que o América tem que resolver, e que isso o América tem que resolver, é estreitar e conversar com as suas lideranças. Porque não pode o capitão do América chegar no intervalo, falar, nós erramos. Pô, peraí, se o Juninho tinha tanta certeza que estava errado, porque ele não pegou a bola lá no meio do campo e fez o gol contra. Pra fechar, nós estamos em cima do laço, mas eu acho que é isso. O Juninho, que é um cara muito correto, muito íntegro, um craque de bola. E que falou do coração. E um ser humano espetacular. Acabou expondo sem querer o grupo. Achei errado.